Olá, pessoal. Eu sou o Rodrigo, professor de matemática. Venho aqui hoje com você falar sobre função afim ou função do primeiro grau, tá? A gente vai fazer uma sequência de 3 aulas e eu vou te explicar toda a teoria da função afim. Nós vamos resolver alguns exemplos para você ficar bem embasado nesse assunto aí, para o caso de você fazer concurso público, o Enem ou até uma prova da escola. Tudo bem? Qualquer dúvida que você tiver, você manda nos comentários que a gente te ajuda lá. Vamos lá. Olha só. Função afim, também chamada de função do primeiro grau, ela é a primeira das funções polinomiais. E logo após a definição de função, né, lá no teu estudo, lá no teu primeiro ano do ensino médio, o professor já vem com a primeira função, que é a função afim. Uma função muito importante. Cai bastante no exame nacional e também é cobrado em alguns concursos, tá? A definição de função, o que é uma função afim? É, Algebricamente, a gente tem isso aqui, ó. F de x é igual a x mais b, onde o coeficiente a ele não pode ser zero. Não pode ser zero. Porque se for zero, eu vou anular essa função polinomial do primeiro grau, porque o x aqui ele tem um expoente 1. É por isso que é função afim ou função polinomial do primeiro grau, por causa desse 1 aqui como expoente do x, tá? Então, o formato dela, né, é f de x igual a ax mais b. Eu chamo esse coeficiente a de coeficiente angular, e eu chamo o b, que é um número qualquer, eu chamo de coeficiente linear. Então, quem acompanha o x é o A, e o B é o número independente, é o valor independente aqui. Eu também posso chamar esse valor aqui de fixo, né? Um valor fixo. E esse aqui acompanha a minha variável. Esse valor aqui acompanhará a minha variável. Lembra que função, eu posso dizer que aqui f de x está em função de x. Eu posso dizer assim, quem está em função de x? O y, né? Eu posso escrever assim também a minha função do primeiro grau. A e b vão ser números quaisquer, e x e y a gente vai encontrar. A gente vai precisar encontrar muitas das vezes, tá? Então, eu posso chamar o meu f de x de y. E aí eu preservo esse outro lado aqui da minha equação. Beleza? Nesses primeiros exemplos aqui, eu quero que você me diga. Eu tenho 3 funções do primeiro grau, 3 funções afim, e eu quero que você me diga, daí do outro lado da tela, quanto vale o A e quanto vale o B. Eu prometo que eu vou escutar desse lado, tá? Me diz aí, f de x igual a 3x mais 2. Quanto vale o A? O A acompanha o x, perfeito. O A vale 3. Quanto vale o B? O B vale 2. Coeficiente angular, coeficiente linear. Não esqueça disso. Eu vou falar muito isso para vocês. Isso tem que ficar na memória de cada um que está assistindo esse vídeo. Y, lembra que eu posso chamar o f de x de y? Igual a menos x menos 1. Quanto vale o A? Quanto vale o meu coeficiente angular? Menos 1. Quanto vale o meu coeficiente linear, que é o B? Menos 1 também. Beleza? Rodrigo, é 1 aqui? É o menos x, mas tem o número 1 aqui escondido, né? Ele não aparece. Não precisa aparecer o 1 na multiplicação, tá, gente? Não nesses casos aqui, quando é álgebra. A gente tem aqui, ó, f de x igual a x sobre 2 mais 5. Ih, Rodrigo, você pode estar me falando aí que o coeficiente angular é 2. Não é 2. Não é 2, tá? Até porque você tem uma fração aqui, ó. Eu tenho o número 1 aqui na frente do x. Então, essa fração aqui, ó, 1 sobre 2 é que é o meu coeficiente angular, o meu A. Então, o teu A aqui é 1 sobre 2 e o B é 5. Gente, a primeira coisa que vocês têm que entender é saber identificar os coeficientes A e B. Você tem que saber aqui o formato da função e você tem que saber identificar A e B. Entendeu? Não te esquece disso, por favor. E se fosse aqui, só rapidinho aqui, ó, y igual menos x sobre 3 menos 4, por exemplo. Quem seria
quem seria o seu A? Quem seria o seu B aqui? O A. Ih, Rodrigo, o número negativo é -3? Não, não é -3. Lembra que eu tenho o número 1 aqui, ó. Mas você considera o sinal também, ó. Então é -1/3 aqui. -1/3. E aqui, quem seria o B? -4. Não te esquece disso, tá bom? Esse seria o teu exemplo D aí, tu acrescentas aí no nas tuas anotações, tá bom? Olha só, gente, vamos falar agora de gráfico. Então, a primeira coisa é você saber a definição aqui, ó, o formato da função afim. A segunda coisa é você saber, saber quem são os coeficientes A e B, né? Agora, vamos para o gráfico, que é outra coisa bastante importante também, certo? O gráfico da minha função afim é uma reta. Ela pode ser crescente ou decrescente. Rodrigo, ela pode ser assim, uma reta assim constante, paralela ao eixo X? Não pode. Por quê? Porque o meu A não pode ser zero. Se o A for zero, eu vou ter uma função constante. Aí eu já não tenho mais a função afim, tá? Então, olha só. O A só pode ser positivo ou negativo. Ele só pode ser maior ou menor que zero. Entendeu? Então, preste atenção aqui, ó. Presta atenção. Quando o coeficiente A for positivo, ou seja, maior que zero, ó, isso aqui é positivo. Quando o teu A for positivo, a tua função, o gráfico da tua função vai ser crescente. Então, aqui eu chamo de função que? Crescente. Crescente, tá? Quando eu tiver o meu A negativo, como é o caso aqui, ó, o A é negativo. Só olhando para a função, para a lei de formação, isso aqui eu chamo de lei de formação, tá, gente? Lei de formação. Vai te acostumando com essas nomenclaturas aí. Formação. Lei de formação da função. Tudo isso aqui é lei de formação. Quando vier a parte algébrica, é lei de formação. Quando vier o desenho, é o gráfico, né? Então, olha só. Quando o A é negativo, a tua função é decrescente. Ela tem esse formato aqui. Tá? Quando o A é menor do que zero, é porque ele é negativo. Então, relembrando, com relação ao coeficiente A, só de olhar para a minha lei de formação, eu já sei se a função vai ser crescente ou decrescente, por causa do A. Se o A for positivo, função crescente. Se o A for negativo, a gente chama isso aqui de função, coloca lá nas tuas anotações, decrescente. Decrescente. Beleza? Acho que dá para escrever aqui, eu não sei. Passar para cá, decrescente. Ó, ok, Rodrigo, eu entendi até aí, beleza. Mas tu falaste do A, cadê o B? O B, gente, ele vai aparecer bem aqui no gráfico, né? O A não aparece no gráfico, preste atenção. O A, somente o sinal dele é que vai dizer se o gráfico é crescente ou decrescente. Mas o B, ele é visualmente é, é, perceptível, tá? Então, olha aqui, ó. E o eixo Y, o eixo X, né? Então, cadê o B, Rodrigo? O B, gente, é onde o gráfico corta o eixo Y. Onde o gráfico cortar o eixo Y, ali será o B. Sabe por quê? Porque se tu... Vamos pensar aqui comigo, olha. Se eu disser que o x é zero, aqui nessa função, por exemplo, preste atenção aí rapidinho, ó. Se eu disser que o x é zero, olha, 3 vezes zero mais 2. Isso vai me dar zero, né? Mais 2 vai dar 2. Então, y é igual a 2. Tá? Ou seja, o y é igual ao b quando o x é zero. É, Rodrigo, não entendi nadinha. Então, tenta colocar na cabeça o seguinte. Toda vez que o gráfico cortar o eixo y, ali estará o valor de b. O b, gente, é perceptível. Olha, olha aqui, é -1. Se fosse desenhar o gráfico, cortaria lá no eixo y lá no -1. Se tu fosse desenhar o gráfico aqui dessa função, eu cortaria o y lá no 2, no mais 2, né? Acima de zero aqui, tá bom? Se tu fosse desenhar o gráfico dessa função aqui, cortaria o eixo y, passaria com o gráfico lá no mais 5, né? No eixo y, né? Então, o B é aquele ponto onde o gráfico passa no eixo y. Simples assim.
tá? A gente chama isso aqui de valor fixo. É como se fosse assim, ó, eu tivesse aqui uma tábua e uma ripa, aqui eu colocasse um prego. Esse valor aqui, se eu jogar para baixo ou para cima, é como se ele ficasse fixo aqui, entendeu? Se eu oscilar aqui essa ripa, vamos dizer assim, para baixo ou para cima, e aí tá pregado bem aqui, esse valor aqui é fixo, ele mantém essa ripa fixa aqui, por mais que ela oscile para baixo ou para cima, né? Mas essa oscilação para baixo ou para cima vai depender do coeficiente angular do ar, tá bom, gente? A gente vai ver mais sobre isso nos próximos vídeos. Tudo bem até aqui? Então, qual é a primeira informação, Rodrigo? A primeira informação é a definição da função afim. F de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. O a não pode ser zero. E o b pode ser zero? Pode. Não tem problema. Vai virar uma função linear, mas pode, não tem problema. O coeficiente angular é o a, o coeficiente linear é o b. Você tem que saber, quando for dado para você uma função, você tem que saber diferenciar o a e o b, né? Quem é cada um aqui? Porque isso aqui vai ser importante para a formação do gráfico. O gráfico da função afim é uma reta. Se o A for positivo, lá na lei de formação, a reta é crescente. Se o A for negativo, a reta é decrescente. Entendeu? Então, segue aqui o nosso primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido, de verdade. Qualquer dúvida, você me manda lá. Comente, compartilhe com seus colegas, né? E eu espero vocês no próximo vídeo. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima.